Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Nelson Adler e vim falar aqui rapidamente sobre a premiação do José Cardoso Lemos, pescador paraense, que foi premiado em Londres pelo ato de bravura. É uma premiação que acontece àquelas pessoas que dentro do mundo do mundo marítimo têm a prática de ajudar e auxiliar o outro. E, no caso, esse pescador paraense teve a, a prática incrível, heróica, no dia 8 de setembro de 2022, salvar 23 vidas de um naufrágio de uma embarcação clandestina, aqui próximo da cidade de Belém. E aí nós estamos diante de um herói. É um ato heróico. Vidas humanas foram salvas por esse pescador. E ele foi premiado em Londres, no dia 27, agora, no dia 27 de novembro de 2023. Mais do que justo. E aí, a gente vai fazer uma reflexão de caráter filosófica sobre o ato ou ação do cotidiano do homem comum e o ato do herói, tá? Que muitas vezes a gente separa, a gente acha que não tem nada a ver, né? Eu tenho um homem comum, uma mulher comum, a pessoa que pratica o seu dia a dia, tem responsabilidade, vai trabalhar, vai estudar, né? Tem a sua vida, a sua rotina, né? E por outro lado nós temos o ato heróico, que é grandioso. E durante muito tempo se acreditou que esses dois espaços não poderiam estar juntos, mas separados. O homem comum, a mulher comum, o cidadão comum não poderia se tornar um herói, mas pode. Se a gente analisar com calma aqui, o José Cardoso Lemos é um exemplo bem claro disso. Mas entender assim, quem aborda muito isso, quem faz muito essa análise, é a filósofa Luísa Helena Galvão, em que ela diz realmente que existe uma relação, né, entre o ato comum, do cidadão comum e do herói. Aí pode dizer assim, mas como? Como o indivíduo, na verdade, ele pode se tornar esse herói? Veja que o heroísmo ele acontece a partir muito da tua mentalidade, do que você pensa. Tá? Quando eu pratico o bem, quando a minha ética e minha moral estão, digamos assim, coerentes, se eu tenho empatia pelo próximo, pelo outro, se eu busco ser honesto sempre, auxiliar o próximo, não ser tão individualista, mas olhar para a coletividade, para o outro, e para isso não precisa ser necessariamente um homem religioso, não é isso? É você, na verdade, ser uma pessoa que tenha empatia, ajuda, auxilia e olha para o próximo. Quando você tem essa mentalidade, você está praticando todos os dias o bem. Então vai chegar um determinado momento, um determinado instante, que tudo isso vai ser medido, vai ser, digamos assim, testado em alguma coisa muito grande, uma coisa muito forte. E aí, o indivíduo, que ele faz todo dia, ele vai praticar naquele ato gigantesco, imenso, que é daí que vem o herói do cotidiano. A gente lembra muito, né? Há muito fazendo aqui aquela tradição dos gregos antigos, especificamente os espartanos, que eram um povo guerreiro. E uma coisa que chama muita atenção entre os espartanos é que eles não tinham adversários, eles ganhavam todos os seus adversários. Eram excelentes guerreiros. E a gente pode pensar assim, mas por quê? Será que eles eram um povo escolhido por Deus? Ou será que eles tinham muita sorte nas batalhas? Não. Por que eles venciam todas as batalhas? É porque eles treinavam nas épocas de paz. No período de paz eles estavam treinando. E que os outros não faziam. Então quando você pratica
na hora de você ser testado para valer, você consegue fazer com naturalidade. Então o herói do cotidiano é um indivíduo que pratica todo dia o bem, faz o certo, o correto, porque isso está dentro de uma perspectiva ética e a moral se desenvolve por si só. Pronto. E ele faz porque para ele é natural. E ele vai fazer uma prática, um ato grandioso, como salvar vidas humanas, como devolver uma maleta cheia de dinheiro para o dono, como ser honesto, justo, caridoso. Aí tu fala assim, mas, ué, isso qualquer um não faz? Não. Não é qualquer um que faz. Por isso que são poucos os heróis do cotidiano. Né? Como José, o pescador que salvou 23 vidas. E é uma coisa muito curiosa, porque quando tu vê uma ação como essa, a gente vai lembrar de novo. Quando perguntaram para ele, e na premiação, por que ele fez aquilo? Porque o que acontece é o seguinte, quando ele salvou aquelas vidas, aquelas pessoas, ele acabou destruindo o seu material de pesca. Ele teve um prejuízo muito grande do ponto de vista econômico, porque ele teve que sacrificar alguns materiais para poder salvar as pessoas. Ele teve um prejuízo econômico. Mas ele pensou nisso? Não. Ele só pensou em salvar aquelas vidas. Pronto. É isso. Ele deixou a rotina dele, porque ele deixou de trabalhar naquele dia para salvar vidas. E ele fez. E perguntaram para ele, e aí, por que você fez isso? Ele falou assim, eu não sou herói. É minha obrigação. Olha o que o cara fala, é minha obrigação. Provavelmente outras pessoas não diriam isso. Algumas ainda iam até se vangloriar. Ele não. Ele pode dizer assim, mas isso é um grau de humildade? Pode ser, mas é mais do que isso. É aquela prática ética de você fazer o que é o certo, o que é o correto. Independentemente da situação do meio. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir as histórias de heróis anônimos, de pessoas comuns, que salvaram milhares e milhares de vidas do campo de concentração. Pessoas alemãs, na sua maioria, que não aceitavam aquela loucura do regime de Adolf Hitler de matar pessoas em campos de concentração. Os judeus, na sua maioria. E essas pessoas começavam a proteger e a esconder os judeus aqui e ali. Muitas arriscaram suas vidas e das suas famílias para proteger outras. E esses heróis anônimos, muitos deles não falavam que faziam aquilo, que fizeram aquilo, se vangloriando. Muitas dessas histórias vieram porque outras pessoas falaram, olha, o fulano ali fez isso, tá? E quando essas pessoas eram homenageadas, né, pelos seus atos de bravura, eu percebia que muitas se sentiam incomodadas. Por quê? Porque eu não fiz, eu não sou um herói. Eu fiz o que qualquer indivíduo faz, qualquer indivíduo de bem faria. Pronto, acabou. E perfeito a ideia dele. Tá? Por que eu tenho que ser visto como herói? E era interessante, eu não entendia, pô, os caras são heróis. E como é que os caras, por exemplo, ficavam incomodados ou escondiam que salvaram muitas vidas, não sei o quê? Porque para eles o que eles estão fazendo é o normal. É como se você estivesse respirando. Porque isso seria o correto de qualquer cidadão, e a gente sabe que nem todo mundo faz isso. No mundo individualista, consumista pra caramba, em que é gente derrubando gente por aí, o meu primeiro. Quando você encontra pessoas como essa, como no caso aqui o José Cardoso Lemos, que teve esse ato maravilhoso de empatia ao próximo, aí você percebe que o mundo ele não está perdido completamente. E aí eu lembro, para encerrar aqui, uma tradição, uma teoria do Platão, que ele falava sobre o homem de ouro. Do indivíduo ser o homem de ouro. Homem de ouro aqui não é no sentido de o indivíduo ser de ouro, mas se comportar como ouro. Veja que o ouro é um metal que ele não se influencia ao meio. Veja que ele continua sempre reluzente, independentemente da condição da situação. Veja que a pele humana ela é muito agressiva aos metais.
Mas se você tem uma aliança, um cordão de ouro, né, ele não fica negro, ele não fica escuro, ele fica sempre reluzente. O que é isso? É o metal que não se influencia ao meio. O homem de ouro é isso. O homem de ouro é um indivíduo que, em meio à situação, em meio ao caos, ele se mantém íntegro, justo, fiel às suas convicções. Se o meio é individualista, se o meio ele é cruel, ele se mantém puro e fiel às suas convicções. Esse é um homem de ouro. Esse é o herói do cotidiano, que vai devolver o dinheiro que encontrou, que vai salvar a vida das pessoas, mesmo tendo prejuízo material. É assim que funciona. O homem de ouro é isso. É um indivíduo que, independente da situação, ele não se influencia pelo meio, que muitas vezes tá ruim, tá mal, mas ele se mantém convicto e fiel às suas ideias e suas convicções. Então, parabéns ao herói do cotidiano, que é o caso do José Cardoso Lemos. Parabéns por ser esse homem de ouro. Parabéns por ser esse herói do cotidiano. Que são poucos. Poucos têm essa postura. Mas ainda existem pessoas assim. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.